Inverno de 1939. Uma guerra pequena que o mundo quase não notou. Ser sniper era ser o soldado mais odiado do fronte. Eles nunca eram feitos prisioneiros. Por que um atirador abriria mão da mira ótica? Para sobreviver. Simo Häyhä não era um mito. Era um problema técnico para o Exército Vermelho. Em novembro de 1939, os soviéticos invadiram a Finlândia. Eles tinham tudo: tanques, aviões, números, mas não tinham o controle do frio. Häyhä usava um fuzil Mosin Nagant finlandês. O apelido da arma era Pistikorva. A mira frontal lembrava a cabeça de um cachorro da raça Spitz. Ele recusava a luneta. O motivo era simples: sobrevivência pura. Uma lente obriga o atirador a erguer a cabeça. Expõe o alvo. No inverno finlandês, a 40 graus negativos, o vidro embaça em segundos. O reflexo do sol na lente é uma sentença de morte. A preparação da posição era um ritual cirúrgico. Primeiro, Häyhä socava a neve à frente do cano. O objetivo era criar uma barreira densa. Sem isso, o disparo levantaria uma nuvem branca. Um sinalizador óbvio para a artilharia inimiga. Depois, o detalhe final. Häyhä enchia a boca com neve. Ele ficava imóvel, sentindo o gelo derreter contra a língua. O frio extremo era seu aliado. Sem a neve na boca, sua respiração criaria um vapor visível no ar gélido. Com a neve, ele se tornava invisível. Häyhä saía muito antes do amanhecer. Ele rastejava até sua posição preparada na Floresta Branca. Ali, ele congelava no tempo. Nenhum músculo se movia. Ele esperava o pôr do sol. 25 mortos em um único dia. Um recorde de sangue. Enquanto ele permanecia imóvel na neve até o crepúsculo, o contador de corpos do outro lado subia com uma velocidade aterradora. Os documentos do exército finlandês registraram 259 abates confirmados com o fuzil Mosin Nagant. Seu comandante creditou um número igual com a submetralhadora Suomi. No total, a conta chegava a 500 homens. Isso é mais do que o efetivo de um batalhão inteiro aniquilado por um único soldado. Para os soviéticos, ele não era um homem. Era a morte branca. O Exército Vermelho parou de tratar a situação como guerra e passou a tratá-la como uma caçada obsessiva. Eles enviaram equipes de contra-snipers. Metralhadoras pesadas varriam a floresta às cegas. A artilharia pesada bombardeava quadrantes inteiros, apenas na esperança de atingi-lo. Nada funcionava. Em um duelo direto, Moscou enviou seu melhor atirador para eliminar a anomalia. Eles jogaram um jogo de gato e rato que durou horas. Ao pôr do sol, o soviético cometeu um erro básico. Ele se levantou para recuar. Simo disparou. A bala atravessou a cabeça do invasor instantaneamente. A sorte mudou em 6 de março de 1940. Uma bala explosiva atingiu o rosto de Simo. O projétil estraçalhou sua mandíbula esquerda. Seus companheiros o jogaram em uma pilha de cadáveres, acreditando que ele estava morto. Só perceberam o erro quando um pé se moveu entre os corpos. Simo entrou em coma. Ele acordou apenas em 13 de março de 1940, exatamente o dia em que a paz foi declarada. Foram necessárias 26 cirurgias para reconstruir seu rosto, mas sua voz nunca mais foi a mesma. Simo Häyhä morreu em 2002, aos 96 anos. Enquanto o finlandês provava o valor de um único fuzil, as grandes potências seguiam o caminho oposto. 1918. A Grande Guerra termina e as potências tomam uma decisão bizarra. Elas descartam seus melhores matadores. Por que os vencedores destruíram sua própria vantagem? A resposta é simples. Eles consideravam o tiro de precisão algo indigno. Era a chamada guerra não cavalheiresca. Para a elite militar britânica, o combate deveria ser frontal. Cargas de cavalaria, ataques de baioneta. O sniper era um intruso nesse teatro de honra. A estrutura de tiro britânica estava no topo. Eles tinham fuzis especializados e telescópios calibrados com perfeição. Atiradores treinados passaram anos refinando o ofício. Mas a burocracia agiu rápido. Em poucos meses, tudo virou sucata. O processo de desmonte foi mecânico e frio. Operários pegavam os fuzis de precisão e removiam as peças especiais.
O som do martelo quebrando os suportes ecoava nos depósitos. As lentes telescópicas, antes ferramentas de guerra, foram vendidas para caçadores civis. 4 anos de experiência em combate simplesmente evaporaram. Oficiais de alta patente detestavam a ideia de um atirador oculto escolhendo alvos individuais. Para eles, selecionar uma vítima nas sombras era um ato covarde. O conhecimento técnico foi jogado no lixo por uma questão de etiqueta. Diante da paz, os generais decidiram que não precisariam mais de assassinos invisíveis. Os oficiais encerraram o programa de treinamento e fecharam as escolas de tiro. Washington e Berlim cometeram o mesmo erro. Mas em Moscou, a memória funcionou melhor. Os generais ocidentais ainda sonhavam com cargas de cavalaria e ataques de baioneta. Para eles, o sniper era uma anomalia. Em 1939, a conta chegou. A Grã-Bretanha entrou na guerra sem nenhuma unidade de elite. Os americanos estavam ainda pior. Até os alemães, que dizimaram aliados na Primeira Guerra, descartaram seus especialistas. As prateleiras dos arsenais americanos estavam vazias. Nos galpões britânicos, o silêncio era absoluto. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o cenário era oposto. Centros de treinamento soviéticos abriam as portas todas as semanas. O Exército Vermelho não esqueceu a humilhação de 1914. Naquela época, atiradores alemães e austríacos caçavam russos como animais. Sem resposta, sem defesa. Os planejadores soviéticos juraram que isso jamais se repetiria. Eles olharam para o passado e viram um massacre. Decidiram transformar o trauma em doutrina. O eco dos tiros nos polígonos alemães simplesmente desapareceu. O silêncio duraria anos. Os snipers da Wehrmacht só voltariam a ter escolas de alto nível em 1943. 3 anos de atraso. Milhares de oficiais mortos antes da primeira aula. O comando soviético ignorou as convenções de cavalheiros do Ocidente. Eles não queriam honra, queriam eficiência. Enquanto o mundo desarmava seus especialistas, a União Soviética começou a construir sua escola do zero. Simo Haja morreu em 2002, aos 96 anos. Sua vida terminou em paz, mas o rastro de sangue que ele deixou na neve finlandesa foi lido de forma errada. Hitler olhou para os corpos empilhados na Finlândia e enxergou apenas o que queria. Para o ditador, o massacre não era uma lição de tática, era a prova da suposta inferioridade eslava. Ele ignorou a técnica, focou na raça. Enquanto o mundo ocidental anotava as falhas soviéticas, Moscou fazia o contrário. Stalin não ignorou os snipers de Simo. Ele acelerou o treinamento, modernizou rifles, refinou a ótica. Enquanto Berlim confiava na velocidade da Blitzkrieg na Polônia e na França, os russos transformavam o tiro de precisão em uma linha de montagem industrial. Em junho de 1941, a invasão começou. No início, o plano de Hitler parecia perfeito. O Exército Vermelho recuava. Divisões inteiras eram cercadas e esmagadas. O triunfo rápido estava ao alcance das mãos. Mas o mapa da guerra escondia uma armadilha geográfica. O avanço alemão seguia imparável em direção ao leste. O destino final era uma cidade estratégica às margens do rio Volga, onde a arrogância de Berlim encontraria o aprendizado sangrento da Finlândia. O horizonte mostrava as colunas de fumaça subindo sobre o Volga. Vitória rápida. Era a promessa de Hitler. Exércitos inteiros cercados. O avanço parecia imparável, mas Stalingrado mudou a lógica da guerra. A Luftwaffe lançou milhares de toneladas de explosivos sobre a cidade. O objetivo era amaciar o alvo. O resultado foi o oposto. Edifícios viraram escombros. Ruas largas sumiram sob montanhas de tijolos. Os comandantes alemães comemoraram a destruição, mas eles acabaram de construir a própria armadilha. As bombas transformaram a cidade em um labirinto de concreto retorcido. Paredes desabadas, pisos pendurados, esconderijos infinitos. Tanques alemães ficaram presos em ruas que não existiam mais. A infantaria avançava sem cobertura. Cada porão virou uma fortaleza. Cada janela quebrada era o cano de um rifle esperando. A precisão alemã morreu no caos das ruínas. O combate se tornou brutal. Sala por sala, andar por andar.
Os soldados alemães batizaram esse inferno de Rattenkrieg. Nestas ruínas da Guerra de Ratos, a vantagem não vinha da artilharia pesada. Vinha de uma simples lente de vidro. O atirador soviético operava com o básico, uma espingarda Mosin Nagant. Na parte superior, uma mira óptica de metal e vidro. O aumento era de apenas 3,5 vezes. A imagem era turva. O reflexo da lente brilhava discretamente entre a poeira de tijolos e o gelo. Não existiam telêmetros a laser. Calculadores balísticos eram ficção científica. O soldado dependia apenas da visão e do cálculo mental. Do outro lado, a situação era pior. A óptica alemã padrão em Stalingrado oferecia um aumento de apenas 1,5 vezes. Era como olhar a olho nu. 25 de setembro de 1942. Vasily Zaitsev chega à cidade como um soldado comum, sem mira especial, sem treinamento de elite. Em seus primeiros 10 dias, Zaitsev abate 40 alemães. O comando percebe o talento e entrega a ele uma Mosin Nagant com mira telescópica. O resultado é cirúrgico. Zaitsev atinge a marca de 225 mortes confirmadas. Entre elas, 11 eram atiradores de elite inimigos. Zaitsev não era uma exceção isolada. O sargento Fyodor Dyachenko registrou 344 mortes. O sargento Mikhail Surkov chegou a 210. As ruínas de Stalingrado tornaram-se uma escola de extermínio em massa. A cidade produziu 28.500 atiradores de elite. Zaitsev era o executor. Mas o arquiteto dessa moenda de carne foi o general Vassily Chuikov. Ele assumiu o comando da defesa soviética com uma lógica de ferro. Sua doutrina tinha um nome: defesa ativa. O objetivo não era apenas matar, era paralisar. Chuikov ordenou que seus soldados abraçassem o inimigo. 50 metros, 100 metros. Essa era a distância entre as linhas, a extensão de uma piscina olímpica. Os soldados ouviam a tosse uns dos outros através das paredes de tijolos moídos. Qual era a real estratégia por trás disso? Impedir que a artilharia alemã disparasse sem massacrar os próprios homens. Nesse cenário, o sniper virou o algoritmo do medo. Chuikov não queria apenas baixas, ele queria atrito constante, sangramento lento. A tática de caça ao vivo funcionava com precisão cirúrgica. Um sniper disparava no fêmur de um soldado alemão. O homem caía. O grito cortava o silêncio das ruínas. O sniper não atirava de novo. Ele esperava. O som do ferido atraía ajuda. Um médico corria com uma maca. Um companheiro tentava o resgate pelos ombros. O sniper ajustava a mira. 2 tiros, 3 corpos. O grito do primeiro ferido continuava até desaparecer no frio. Ninguém mais vinha. O sistema de alvos seguia uma hierarquia de danos máximos. Primeiro, os observadores de artilharia. Eliminá-los significava cegar os canhões alemães. Depois, os oficiais. Eles eram fáceis de identificar pelo comportamento de comando. Em seguida, os sargentos. Chuikov sabia que o exército não conseguia repor líderes experientes no ritmo da guerra. Depois vinham as guarnições de metralhadoras, snipers inimigos e mensageiros. Por último, qualquer um que carregasse comida ou água para as posições avançadas. Mover-se à luz do dia era um convite para o necrotério. A escolha era impossível: deixar o amigo morrer lentamente ou arriscar mais homens sob a lente do caçador invisível. 1942 transformou a compaixão em uma armadilha mortal. O sniper não era um soldado, era um carrasco invisível. No fronte, ser capturado com um rifle de precisão significava execução imediata, sem julgamento, sem exceções. O ódio das tropas alemãs superava qualquer convenção de guerra. A artilharia era uma loteria de aço. O estilhaço atingia quem estivesse no caminho. O azar era o único culpado. O tiro do sniper era diferente. Era uma escolha. Alguém, a 300 metros de distância, observava seu rosto pela lente. Alguém decidia se você morreria naquele segundo. A morte deixava de ser um acidente para se tornar uma sentença personalizada. O medo paralisava o 6º Exército. Durante o dia, levantar a cabeça acima da trincheira era um suicídio estatístico. O inimigo não tinha rosto, não tinha posição fixa. A impossibilidade de revidar
quebrava o psicológico dos veteranos mais endurecidos. Essa tática de caça humana transformou o campo de batalha em um tribunal onde o juiz estava sempre escondido. No cerco de Stalingrado, a invisibilidade se tornou a arma mais letal do Exército Vermelho. Quando o medo paralisou os soldados da Wehrmacht, eles encontraram quem ainda não sabia temer. A sede em Stalingrado era uma sentença de morte. Buscar água no Volga significava cruzar a zona de tiro dos snipers soviéticos. Os alemães criaram uma logística sombria. Eles usavam órfãos russos para o trabalho sujo. Crianças famintas aceitavam a tarefa em troca de um pedaço de pão. O plano era simples e cruel. O menino segurava uma garrafa vazia. Ele corria até a margem do rio. A água do Volga, turva e gelada, era o passaporte para a sobrevivência do soldado alemão. Um alvo pequeno, rápido demais para um tiro de precisão. Ou talvez, humano demais para o dedo no gatilho. Mas a guerra de extermínio não aceitava exceções. Os comandantes soviéticos identificaram a manobra. Eles viram as crianças como ferramentas de abastecimento do inimigo. A ordem veio seca, sem espaço para hesitação. Os snipers receberam o comando para abater os órfãos na beira do rio. O objetivo era encerrar a prática através do sangue. Não houve registro de sobreviventes nessas missões. Enquanto os alemães enviavam crianças para buscar água sob a mira de fuzis, os atiradores soviéticos apodreciam em silêncio. Eles passavam dias deitados sobre a própria urina congelada. O frio de Stalingrado não perdoava movimentos. A imobilidade era a única regra de sobrevivência. O sniper permanecia horas na mesma posição. O sangue parava de circular nas extremidades. Os dedos perdiam a sensibilidade. Um único ajuste de postura para aquecer o corpo significava a morte. O brilho da lente ou o vapor da respiração entregavam o caçador. Eles urinavam na própria roupa para não abandonar o posto. A distância encurtava através do vidro da mira telescópica. O atirador observava o alvo por horas. Ele via o soldado inimigo comer um pedaço de pão. Via o homem escrever uma carta para casa ou rir com um companheiro. A lente humanizava a vítima antes de transformá-la em cadáver. O dedo puxava o gatilho mesmo após o reconhecimento da face. Ser capturado com um fuzil de precisão era uma sentença de tortura. Os soldados alemães nutriam um ódio visceral por esses assassinos invisíveis. Por isso, os snipers soviéticos escondiam ou destruíam suas miras antes da rendição. Eles sabiam que a Convenção de Genebra não se aplicava a quem portava uma luneta. Após 1945, a maioria desses homens mergulhou no esquecimento por escolha própria. Os veteranos de elite evitavam reviver os detalhes das missões. Eles simplesmente guardaram silêncio sobre o que viram e o que fizeram. O maior choque para o exército alemão não foi o frio, nem a tática. Foi o gênero de quem puxava o gatilho. Os soldados da Wehrmacht tinham um termo carregado de ódio: Flintenweiber, mulheres rifle. Para a ideologia nazista, uma mulher combatente era a prova da degeneração do sistema soviético. O marechal de campo von Bock foi direto. Ele ordenou que qualquer mulher capturada em uniforme fosse fuzilada imediatamente. Eram 2.000 snipers. No papel, esse número equivale a 2 regimentos inteiros compostos apenas por mulheres. Elas não eram auxiliares ou enfermeiras improvisadas. Eram atiradoras de elite, profissionais treinadas para caçar e matar. Qual era o risco real desse fronte? Das 2.000 mulheres que foram para a guerra, apenas 500 sobreviveram. 1.500 morreram em combate. Uma taxa de mortalidade de 75%. O cálculo era simples. Se o inimigo chegasse perto, não haveria rendição. Por isso, cada sniper carregava 2 granadas no cinto. Uma era para o inimigo. A outra era para si mesma. Uma dessas mulheres era Lyudmila Pavlichenko. A imprensa ocidental a chamaria de Lady Morte. 309 mortes confirmadas. 36 delas eram snipers inimigos. O número impressiona? Imagine um contra-torpedeiro moderno. Pavlichenko eliminou, sozinha, o equivalente a toda a tripulação de um navio de guerra. Como viver depois de 300 mortes? A guerra não terminou no cessar-fogo.
4 ferimentos graves e uma evacuação dramática de submarino foram apenas o começo. O trauma a perseguiu até o fim. Pavlichenko viveu décadas em um isolamento mental que a medicina hoje chama de estresse pós-traumático severo. O contraste era brutal. Rosa Shanina tinha 20 anos. Aos 14, ela caminhou 200 quilômetros sozinha para estudar. Quando o irmão morreu, ela trocou os livros pelo fuzil. Na Prússia Oriental, ela se tornou o terror invisível. Janeiro de 1945. Shanina vê um oficial ferido. Ela corre. Usa o próprio corpo como escudo. O impacto do estilhaço é fatal. Ao receber a notícia, a mãe de Rosa não chorou da forma esperada. Ela disse que a morte da filha talvez fosse o melhor. Como ela poderia viver depois da guerra? Ela matou tantas pessoas. Aos 17 anos, Klavidia Kalugina entrou na escola de snipers. Somou 257 abates. Aos 21 anos, ela voltou para casa. O rosto era jovem. O cabelo estava completamente branco. O estresse oxidativo do medo constante envelheceu seu corpo em décadas. Tatiana Baranzina era professora de jardim de infância. Doce, paciente. No fronte, acumulou 36 mortes antes de saltar atrás das linhas inimigas. Quando sua posição foi cercada, a ex-professora protegeu os feridos. Matou 20 alemães em combate próximo e esgotou a munição. Foi capturada ferida. Os alemães queriam informações. Ela manteve o silêncio. O que fizeram com ela depois disso é indescritível para qualquer registro. Quando o exército recuperou seu corpo, a identificação só foi possível por meio de objetos pessoais. O Fronte Oriental foi um duelo de profissionais entre ruínas. O Pacífico foi uma caçada contra fantasmas. Nas Ilhas Vulcânicas, o atirador japonês não era apenas um soldado. Era uma armadilha mecânica. Um dispositivo deixado para matar mesmo após a própria morte. Como matar um inimigo que já se considera morto? Não há resposta. A única opção é a destruição física total. A tática nasceu na Manchúria, em 1941. Os japoneses aprenderam observando atiradores chineses treinados por alemães. O exército imperial refinou o conceito. Cada pelotão de infantaria selecionava um homem. Critérios: pontaria, sobrevivência com apenas água e arroz e frieza absoluta. O processo era meticuloso. O soldado subia na copa das árvores. Ele usava fios de metal ou cordas para se prender aos troncos grossos. Se fosse atingido, o corpo não cairia. A posição permanecia oculta. Em alguns casos, instalavam pequenas cadeiras entre os galhos para vigílias de vários dias. Imagine a cena décadas depois. A selva retoma o terreno. O ar úmido carrega o cheiro de decomposição misturado ao resíduo antigo de pólvora. Pesquisadores encontram uniformes apodrecidos e ossos ainda suspensos por arames. Esqueletos mofados que continuam apontando fuzis para trilhas vazias. Um único atirador amarrado era capaz de paralisar uma companhia inteira de fuzileiros navais por 48 horas. Em Iwo Jima, o terror mudou de forma. Os japoneses cavaram os Spider Holes. Eram buracos camuflados conectados a quilômetros de túneis. O atirador aparecia, disparava um tiro e sumia na terra. Segundos depois, ele atacava de um ponto a 300 metros de distância. O inimigo era invisível. O disparo vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Os fuzileiros americanos avançavam sobre um solo que parecia respirar e atirar. Enquanto homens adultos se amarravam às árvores nas selvas do Pacífico, em Berlim, o regime amarrava crianças às suas posições. Por decreto, um sniper profissional atira e muda de lugar. É a regra da sobrevivência. Mas estes novos atiradores não conheciam a retirada. Eles disparavam até a última munição, ou até o último suspiro. O cenário era o colapso de 1944. O exército regular acabou. Quem deveria proteger a capital quando não restam mais soldados? Crianças de 14 anos com Panzerfaustes e fuzis velhos. Não era heroísmo. Era uma operação de descarte sinânico. Dezembro de 1944 marcou o início do fim. O treinamento de anos na juventude hitlerista
Focava em marchar e obedecer. Agora, o foco era matar. Na Batalha de Berlim, 40.000 homens do Volkssturm foram lançados ao caos. No meio deles, 5.000 adolescentes. Imagine a cena. Um garoto em uma trincheira úmida. O capacete de aço é grande demais. Ele escorrega sobre os olhos a cada movimento, feito para a cabeça de um adulto que já morreu no fronte. O uniforme sobra nos ombros estreitos. Nas margens do rio Havel, esses meninos foram detalhados para defender as pontes. Eles não entendiam tática, não sabiam ler o movimento do inimigo, mas sabiam mirar. O comando alemão os utilizava como snipers descartáveis, deixados para trás em posições camufladas enquanto a linha de frente recuava. Eles não recuavam. Sem o instinto de preservação de um veterano, os pequenos atiradores permaneciam imóveis. O dedo no gatilho era a única ferramenta que restava. Eles continuavam disparando contra as colunas aliadas, até serem localizados e aniquilados. Eles continuaram atirando até o fim. O fanatismo das crianças em Berlim era uma tragédia de fim de linha. Já o fanatismo nas selvas do Pacífico gerou uma onda de crueldade animal que não conhecia limites. Nas ilhas, o tiro vinha de qualquer lugar, de cima, de trás, do nada. Os atiradores japoneses não buscavam apenas soldados, eles caçavam alvos específicos, oficiais e médicos. Por que os soldados pararam de prestar continência aos oficiais? O gesto virou uma sentença de morte. No fronte, a saudação funcionava como um sinalizador para o cano do rifle inimigo. Os oficiais arrancavam as insígnias de comando, escondiam as patentes na lama. A instrução japonesa era cirúrgica. Nas escolas de tiro, os recrutas memorizavam fotos de socorristas americanos. Eles aprendiam uma lógica perversa. O inimigo sacrificaria 10 homens para salvar um médico. Um único tiro no enfermeiro paralisava uma unidade inteira. O tempo de vida de um médico na linha de frente caiu para poucas horas. O medo virou histeria coletiva. Ao menor estalo de galho, as tropas despejavam fuzis contra as copas das árvores. Se um tiro ecoava, canhões antitanque disparavam munição de fragmentação, a famosa metralha, contra a folhagem. Artilharia pesada era convocada para varrer qualquer ravina suspeita. Novatos morriam mais rápido. Quando o primeiro caía, os inexperientes mergulhavam no chão em busca de abrigo. Era o erro fatal. Um alvo estático é um presente para o sniper. Os veteranos sabiam. A única chance era continuar correndo. A ética da guerra evaporou. Os japoneses transformaram corpos em armadilhas. Cadáveres e feridos escondiam granadas sob o uniforme. Fingiam rendição apenas para atrair americanos para emboscadas. Quando o médico se aproximava para ajudar, o japonês detonava o explosivo no próprio peito. Depois de centenas de incidentes assim, a misericórdia morreu. Os aliados pararam de fazer prisioneiros. 4.500 corpos. Esse é o preço final de 5 dias de combate em um único ponto de Berlim. Imagine uma cidade pequena. Agora imagine que todos os seus habitantes desapareceram em menos de uma semana. A brutalidade das selvas do Pacífico seguia uma lógica de sobrevivência. Mas o que aconteceu nas pontes de Pichelsdorf desafiava qualquer explicação militar. 5.000 rapazes da juventude hitlerista ocupavam as posições. Eles seguravam fuzis Mauser e Panzerfausts com mãos que mal tinham calos. A ordem era terminal: atirar até a última bala ou até a morte. O silêncio após o combate era quebrado apenas pelo estalo do metal esfriando. Um soldado aliado se aproxima de um parapeito. Ele vê um sniper caído. O rosto não tem barba. É uma criança. O soldado desvia o olhar e não diz uma palavra. Eram 5.000 combatentes no início. 120 horas depois, 4.500 estavam mortos ou feridos. 90% de perdas. Os sobreviventes aliados raramente falavam sobre isso. Como explicar que você precisou caçar crianças que se recusavam a render-se? A hesitação no gatilho sumiu quando os primeiros oficiais americanos e soviéticos caíram com tiros na cabeça. A guerra de franco-atiradores na Segunda Guerra Mundial atingiu um nível de trauma que a história nunca conseguiu curar. Atiradores treinados mataram milhares e quebraram a mente de outros milhões.
Esta foi a era mais mortal de assassinatos de precisão que o mundo já viu.